Olá, vinhateiros, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso projeto, sobre como funciona essa vinificação, essa elaboração do vinho. Então, enche a taça aí e acompanha com a gente. Então, pessoal, o projeto Vinhateiros ele é feito de vários passos. O primeiro deles que é a escolha da variedade. Nessa nova vindima de 2021, a gente vai disponibilizar 3 variedades, que são elas o Chardonnay, o Pinot Noir e o Merlot. Pessoal, a variedade Chardonnay, que é considerada a rainha das uvas brancas, ela tem origem na França, na região de Borgonha, e veio para o Brasil e se adaptou incrivelmente ao nosso terroir. Com ela, uma variedade muito aromática, que traz muita acidez, muita refrescância. A gente consegue elaborar desde bases para espumantes até vinhos mais jovens, com mais frutas e com mais acidez. E essa mesma acidez também proporciona a elaboração de vinhos mais de guarda, até brancos com carvalho, que podem ser considerados brancos de muita estrutura. A variedade Pinot Noir, ela também vem da Borgonha, da França, e uma variedade considerada então uma variedade mais leve. Pode ser usada até para vinificação em branco, pode até ser usada como base para os grandes cortes dos champanhes, mas aqui no país também é utilizada para os espumantes quando vinificado em branco e origina normalmente um vinho tinto jovem, mais leve, com características aromáticas de frutas vermelhas. Então, uma variedade bem delicada e que sim, também pode ser utilizada para fazer vinhos encopados, pode ser, mas isso a gente precisa ter uma super safra e um trabalho de viticultura muito grande para conseguir elaborar pinots mais estruturados. A vocação do pinot é para vinhos mais jovens e mais leves, mas nada impede que a gente fuja da curva. E o Merlot, então o Merlot é uma variedade muito difundida aqui no país, chegou a ser considerada por alguns críticos como uma variedade emblemática brasileira. Também vem da região da França, só que dessa vez da região de Bordeaux, e uma variedade que se adaptou também incrivelmente bem ao nosso terroir e ganhou muita força no Brasil, justo pela facilidade de produção dessa variedade tinta. Também uma variedade muito versátil, usada para vinhos jovens, usadas para vinhos de guarda, que pode atingir aí a 10, a 12, 15 anos de guarda, e também utilizadas para alguns rosés. Então uma variedade que tem uma versatilidade incrível, que se adaptou muito bem ao Brasil e por isso uma das variedades finas mais cultivadas aqui no país. E o passo 2, pessoal, o passo 2 é o acompanhamento do ciclo da videira. O que é isso? O vinhateiro, juntamente com o enólogo, vai entender e acompanhar de maneira virtual ou de maneira presencial a poda da videira, o acompanhamento do número de gemas, ou seja, o número de futuros cachos que essa vinha vai produzir, a desfolha, até o momento de colheita. Por que isso? Como eu falei, o Merlot, por exemplo, ele tem várias vocações. Ele pode sim ser um vinho jovem, ele pode sim ser um vinho rosé, ele pode ser um vinho estruturado. Tudo isso é definido durante a poda, durante a desfolha, em cima dessa condução que a gente vai fazer. Então o vinhateiro vai poder também ter essa tomada de decisão e já entender o perfil de vinho que vai querer ser construído nessa nova vindima, nessa nova safra. Então acompanha também o ciclo da videira. Passo 3 então, pessoal. Passo 3 é justamente essa definição do estilo de vinho. Depois que a gente fez todos os tratos, definiu a variedade que a gente vai vinificar, definiu o tipo de poda, a gente vai para a definição do produto. E entender sim qual é o vinho que a gente vai produzir. Vai ser um vinho jovem, vai ser um vinho estruturado, vai ser um vinho que vai ter mais fruta, vai ser um vinho que vai ter mais carvalho, vai ser qual o perfil aromático desse vinho, qual o perfil do buquê, qual o perfil em boca. É isso que a gente vai definir nesse terceiro passo. Quarto passo, pessoal, o quarto passo é a fermentação. Esse momento também vai acompanhar de maneira online ou de maneira presencial. Para se entender um pouquinho melhor isso, todo o trato que vai ser feito no vinho ou no vinhedo vai ser filmado, vai ser gravado, vai ser escrito, para se entender o método, o que se está utilizando, o que isso vai influenciar no futuro do vinho e para vocês poderem acompanhar mesmo no conforto de casa um pouco mais desse trabalho, um pouco mais dessa construção desse futuro vinho. E a fermentação é um passo muito importante, aí que são
feitos os diversos tipos de maceração, ou seja, extração dos compostos fenólicos, extração de cor e aroma. Isso vai definir muito o nosso futuro vinho. E aí também vai ter esse tipo de definição, qual é o tipo de maceração que a gente vai usar, se a gente vai usar uma pigeagem, se a gente vai usar uma remontagem em aberto, qual é a temperatura de fermentação, qual é a levedura que a gente vai utilizar carvalho na fermentação ou não. Então é um momento, digamos, do nascimento do vinho, é um momento muito importante, cheio de poréns e cheio de métodos que a gente juntos vai discutir, vai conversar e vai escolher o que melhor se adapta ao vinho que a gente quer elaborar. Então, vinhateiros, o passo 5. O passo 5 é o amadurecimento. O que é o amadurecimento? O amadurecimento nada mais é que, finalizado o processo de fermentação, o processo da colheita, chega o momento de a gente trabalhar os aromas terciários do vinho. Ou seja, ele começa a estabilizar e, ao mesmo tempo que ele tem essa estabilização, ele também tem essa formação desses aromas, a estabilização das bolhas e assim também muito sobre a terceira parte aromática do vinho. O amadurecimento dentro do nosso projeto consiste em vários pontos, desde o aço inoxidável até o amadurecimento em barrica. Quando se pensa em aço inoxidável, a gente pensa em uma preservação maior das características varietais. As características varietais são formadas lá na vinha, são extraídas ainda mais durante a fermentação, e é esse o tipo de característica que se prevalece no vinho. Quando a gente fala no perfil do Chardonnay, por exemplo, quando a gente quer um Chardonnay mais leve, mais frutado e com as características varietais, a gente passa por técnicas de fermentação e de maceração, de menos extração, e também ele não passa por barrica, ele passa somente por aço inoxidável. Então, vamos produzir um Chardonnay mais encorpado, um Chardonnay que tenha a característica da barrica, da baunilha, do chocolate, mas enfim, um vinho mais estruturado. Lá no vinhedo a gente vai ter uma técnica diferente na maceração e na fermentação a gente vai procurar mais extração de compostos fenólicos e um vinho também mais alcoólico e por fim então a gente passaria por barricas de carvalho para fazer esse amadurecimento que seria então ao mesmo tempo uma extração de todos os taninos da madeira que também vão refletir no paladar, a extração dos compostos aromáticos da barrica e ao mesmo tempo dando mais volume de boca, deixando um vinho que vai ter um período de guarda maior. Então, vinhateiros, o sexto passo tão esperado, a degustação. A degustação ela vai ser levada com muita técnica nesse momento do processo. Enfim, ela serve, claro que teremos degustações ao longo de todo o processo, desde a uva, a degustação de bagas, desde a fermentação, a degustação do tanque, desde o início do amadurecimento também com degustações, mas essa degustação final ela serve para avaliar realmente tudo que a gente aplicou, todo o conhecimento, toda a técnica que a gente vê na construção desse vinho. A degustação também ela serve para ver se realmente a gente chegou no que a gente esperava do produto. E nesse momento também definir se ele vai permanecer mais tempo na barrica, por exemplo, onde ele pode extrair mais complexidade aromática, se ele está no inox, se ele realmente chegou com a característica varietal que a gente queria, e definir se ele pode então ser envasado, ele pode ir para a garrafa, para enfim chegar ao último passo, que é levar a garrafa até a adega e enfim deixar o vinho descansar para depois a gente poder compartilhar com a família e com os amigos. Então o sétimo passo, vinhateiros, a gente vai chegar no invase, isso também vocês vão acompanhar online, vão acompanhar presencialmente, se quiserem, vir até aqui envasar o seu produto. E assim vocês terão uma garrafa com o vinho de vocês, com a personalidade de vocês aqui dentro. A gente fornece a rolha também e o rótulo também é fornecido com uma personalização com o nome de vocês, a safra e alguma outra mensagem que vocês queiram deixar aí. Nesse projeto Vinhateiros tudo é muito modificável, ou seja, se vocês quiserem trocar garrafa, quiserem trocar rolha, quiserem produzir um próprio rótulo, isso é possível. Claro que não dentro dos custos que a gente está lançando, isso tudo a gente vai orçar e pode pensar durante o projeto, mas sim, não se tem um limite, tudo pode variar, tudo pode ser construído de acordo com o que o nosso vinhateiro quer produzir e quer levar essa personalidade.
Então, pessoal, quem quiser adquirir o produto Vinhateiras, ou seja, quem quiser participar e produzir com a gente o seu próprio vinho, a gente vai ter disponível para vocês no site da Wine Locals, no nosso Instagram e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só clicar no link que vai direcionar para os valores e para entender também os lotes disponíveis que a gente tem para vocês. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, um brinde ao vinho brasileiro. Obrigado.